Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. Senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa de hoje dizendo que o PSDB nacional mudou de comando. Ontem foi eleito por aclamação Marconi Perillo, ex-governador, ex-senador. O partido que já foi um dos maiores do Brasil, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente da República e Tasso Gereissati, governador do Ceará. Hoje, no Congresso Nacional, o PSDB tem apenas 14 deputados federais. Ao todo, são 513 deputados. O PSDB tem apenas 14 deputados federais. E no Senado, tem 2 senadores. 2 senadores. O Senado é composto por 81 senadores, 3 representantes de cada estado e um do Distrito Federal. Já teve no Ceará a maior bancada na Assembleia Legislativa. Tudo isso estou dizendo para confirmar o que eu venho sempre dizendo aqui em relação à situação do PDT. O PDT, enquanto Cid Gomes foi governador, era o maior partido do estado do Ceará. E continuou sendo no governo Camilo Santana, porque o governador, de fato, era o Cid Gomes. Camilo era o governador de direito. O governador, de fato, era o Cid Gomes. Qualquer deputado, qualquer liderança política que tinha alguma pretensão no Estado se dirigia primeiro ao Cid Gomes, ele imediatamente ligava para o secretário da competência do interesse daquele seu correligionário, deputado ou liderança outra, e era atendido. Assim, nós podemos dizer que Cid foi governador do estado do Ceará, de direito por 8 de fato e de direito por 8 anos, e de fato por mais 8 anos. De fato, foi governador do Ceará por 16 anos. Os deputados do PDT ainda não saíram do partido, porque o partido engrossou o pescoço, o seu estatuto não permite a anuência para que deputados, vereadores, deixem a agremiação no curso do mandato. Então, eles terão que esperar pela janela partidária. Se tivessem a chance de mudar, todos já estariam ou no partido do governador, PT, ou num partido mais próximo ao governo. Do PT não estariam todos, porque o PT faz restrições a algumas filiações dos atuais deputados estaduais e federais do PDT. Mas o sonho deles era estar já ou no PT ou num partido bem próximo ao do governador. No entanto, eles são aliados extraoficialmente do governo do Estado. E o partido vai fechar a questão, não vai abrir mão para ninguém. Todos terão que esperar pela janela partidária, lá no ano eleitoral. Não agora de 2024, porque agora é eleição municipal, mas na eleição estadual, quando os deputados estaduais e federais podem trocar de partido sem serem molestados pela lei da fidelidade partidária. É assim mesmo, é o fisiologismo. Fisiologismo. A quase totalidade dos políticos de hoje não tem nenhum respeito, consideração ao partido a que estão filiados. Eles são fisiológicos e, portanto, querem estar batendo palmas
para o governador de plantão, seja de que partido for este governador. O Ministério da Educação suspendeu autorizações para vários novos cursos superiores à distância. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. Bom, o Ministério da Educação publicou ontem, na quinta-feira 30, uma portaria suspendendo os processos de autorização de cursos superiores e credenciamento de universidades para a modalidade de ensino à distância. Ao todo, 17 cursos que a pasta avaliava foram suspensos. São eles biomedicina, ciências da religião, direito, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia ou engenharia geológica, medicina, nutrição, oceanografia, odontologia, psicologia, saúde coletiva, terapia ocupacional e licenciaturas em qualquer área. O MEC determinou a suspensão dos pedidos de credenciamento de instituições de ensino superior para cursos à distância que não tenham o conceito 4 na escala de 5 na avaliação do governo federal. A portaria estabelece um prazo de 90 dias de suspensão para a elaboração de propostas de regulamentação de ofertas de cursos nessa modalidade. Em 2022, segundo um censo da Educação Superior feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostrou que 4,7 milhões de ingressos na educação superior em 2022, desses, 4,6 milhões se matriculou na rede privada e 66% escolheu o ensino à distância. Foi uma providência correta que já deveria ter sido tomada há mais tempo. Muitos desses cursos superiores à distância são verdadeiros caça-níqueis. São verdadeiros caça-níqueis. E mais, é inconcebível como o MEC autoriza um curso de medicina à distância. Ora, se o curso presencial hoje já deixa a desejar, segundo muitos dos médicos formados há alguns anos, eles dizem que a formação de hoje é muito diferente, é praticamente superficial. Se presencial é assim, a distância, Ave Maria. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que admite punição a veículo de comunicação por conta de algo dito por algum entrevistado seu, continua repercutindo no país, obrigando a ministros do Supremo estar sempre falando, nas últimas horas, no sentido de minimizar as consequências da decisão e insistir que a decisão não é censura. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, ontem voltou a falar sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Foi o Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional por incompatibilidade sistêmica a lei de imprensa do regime militar, um voto magistral do ministro Carlos Aires Brito, e, portanto, nós consideramos que a liberdade de expressão é verdadeiramente essencial para a democracia. E não por outra razão, nós ainda ontem reiteramos a vedação expressa de qualquer tipo de censura prévia à imprensa. Portanto, nós reiteramos a nossa jurisprudência. E, em seguida, assentamos que, como regra geral, um veículo de comunicação não responde por declaração prestada por entrevistado, salvo se tiver atuado com dolo, má-fé ou grave negligência. Portanto, não há nenhuma decisão cerceadora da liberdade de expressão. Nós reafirmamos o nosso compromisso com a liberdade de expressão, que, no entanto, não é o único valor que deve prevalecer
numa sociedade civilizada. E, portanto, não existindo censura em qualquer hipótese, toda e qualquer pessoa, inclusive pessoa jurídica, pode eventualmente ser responsabilizada por comportamento doloso, por má-fé ou por grave negligência. Quanto à questão da retirada de notícia, antigamente os jornais de um dia embrulhavam o peixe no dia seguinte, portanto, ele deixava de ser uma fonte de informação falsa. Porém, hoje em dia, a informação pode permanecer perenemente na internet, como lembrou o ministro Cristiano Zanin ao propor este acréscimo. E, portanto, se alguém tiver sido falsamente acusado de ter sido condenado por pedofilia, se não for possível remover aquela notícia, ficará para todo sempre uma informação falsa e que pode comprometer a vida daquela pessoa, possibilidade de indenização, porque não era um caso criminal, era uma indenização de R$50 mil, e na hipótese era de alguém ser falsamente acusado de terrorismo e de homicídio e de ter colocado uma bomba num aeroporto quando a imputação era falsa, sabidamente falsa, e não se fez o registro. E, portanto, e quem conhece a história, esse homem passou a vida inteira enfrentando a notícia falsa de que havia praticado um ato terrorista, com o mal que isso faz para sua mulher, para os seus filhos, para a sua família. Bom, nesse caso concreto, mostrado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a culpa maior do sofrimento dessa pessoa foi a morosidade da justiça. Se o Supremo tivesse decidido com a presteza que deveria decidir, o homem não teria sofrido por longos anos esta acusação. Ontem, quando nós falamos sobre esse assunto, nós comentamos e citamos, por exemplo, imediatamente anterior, nós tínhamos falado que completava 30 dias que o ex-governador, ex-ministro, ex-prefeito de Fortaleza, Ciro Gomes, tinha dito que obras do governo do Estado, principalmente na área da Secretaria da Infraestrutura, na CAGES e do DETRAN, só eram feitas com o pagamento de propina. Nós havíamos falado isso e, imediatamente depois, viemos a falar sobre essa decisão do Senado Federal, ou melhor, desculpa, do Supremo Tribunal Federal. E citamos esse exemplo. Se o Ciro tem dito isso num veículo de comunicação, por exemplo, aqui no nosso, nós íamos ser culpados pela acusação dele, pela afirmação dele com relação a esse assunto? Jamais. Aliás, ontem, no decorrer do dia, os vários veículos de comunicações, os comentaristas, até mesmo o Nerval Pereira, comentarista da Globo, do jornal O Globo, da Globo News, presidente da Academia Brasileira de Letras, citava como exemplo que, para dizer que essa decisão era uma censura prévia, nos levava a fazermos censura prévia, ele lembrou o exemplo das declarações do Pedro Collor, que era irmão do ex-presidente Fernando Collor. A denúncia que ele fez com relação às falcatruas do governo na presidência da República, estampada nas páginas da revista Veja, que acelerou aquela acusação, aquela entrevista, aquelas declarações, ensejaram a antecipação da renúncia do Collor e do seu impeachment. A decisão do Supremo sim, nos leva a fazermos uma censura prévia. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia.
Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta sexta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos sobre a manifestação do deputado Fernando Santana na Alesse ontem. A Enel tem que pedir perdão ao povo, fala o presidente da CPI que investiga a empresa. Segundo Santana, ela voltará a ser convocada para prestar esclarecimentos sobre as denúncias recebidas e, caso se negue, a visita será coercitiva e ele, inclusive, falou sobre pena de prisão. Também temos que Câmara de Fortaleza aprova ajuste nos cargos efetivos e prepara concurso para 78 vagas nessa Casa Legislativa. Conforme mostra aqui no nosso blog, serão criados novos cargos de analista de redação, analista de revisão, analista de informática, gestão de pessoas e outros. Além das novas funções criadas, também serão extintas para adequar a proposta ao interesse do Poder Legislativo na construção de um efetivo adequado para o atendimento à população. Também temos que aliados de Sarto na Assembleia destacam ações em Fortaleza e criticam atos do governo do estado. Como tem sido comum nos pronunciamentos, eles também fizeram paralelo com ações do governo do estado criticando alguns atos do executivo estadual. São eles os deputados Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique. Temos também que o sargento Reginaldo faz campanha contra a indicação de Flávio Dino para o STF. O deputado bolsonarista não fez questionamentos das indicações feitas ao STF pelo então presidente, obviamente, Jair Bolsonaro, que indicou Cássio Nunes Marques e André Mendonça, mas fez agora pela indicação do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre meio ambiente. A COP28, o presidente Lula defende reduzir dependência de combustíveis fósseis e critica países ricos. O discurso acontece em meio aos questionamentos sobre compromisso com a agenda ambiental, como a incerteza sobre petróleo na foz do Amazonas e o aumento de queimadas. Também temos um destaque sobre Legislativo e Judiciário. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, articula com o ministro Gilmar Mendes do Supremo um projeto alternativo à PEC que restringe poderes dos tribunais. E agora, com os destaques do Globo, temos que Dino tem mais da metade dos votos de que precisa para o Supremo, mas rejeição supera a de Cristiano Zanin. 21 senadores se posicionaram contra o escolhido do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal. Para zerar passivo, Fazenda prepara MP e aguarda informações de tribunais para quitar precatórios este ano. O STF autorizou o governo a quitar dívida herdada do governo passado. E também temos com as últimas da Folha de São Paulo, um destaque sobre o Congresso Nacional, que Janones fica isolado na Câmara e deixa a esquerda constrangida após denúncia de rachadinha. O suspeito de promover esquema, o deputado, ele é alvo de representação no Conselho de Ética dessa Casa Legislativa. Bom, o presidente Lula, na COP, que está acontecendo lá nos Emirados Árabes, COP28, tem destacado o esforço do Brasil para reduzir a emissão de poluentes que afetam a mudança do clima. Cobra o mesmo dos outros países e reclama recursos dos países ricos para ajudar os mais pobres na tarefa de avançar na busca de energias limpas. Vamos ouvir a fala do presidente. Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Trabalhadores do campo que têm suas lavouras de subsistência devastadas pela seca e já não podem alimentar suas famílias.
Moradores das periferias das grandes cidades, que perdem o pouco que têm quando a enchente arrasta tudo: casas, móveis, animais de estimação e seus próprios filhos. A injustiça que penaliza as gerações mais jovens é apenas uma das faces das desigualdades que nos aflige. O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, de gênero e de raça. Não é possível enfrentar a mudança do clima sem combater a desigualdade. Quem passa fome tem sua existência aprisionada na dor do presente e torna-se incapaz de pensar no amanhã. Reduzir vulnerabilidades socioeconômicas significa construir resiliência frente aos eventos extremos. Em 2009, quando participei da COP15 em Copenhague, a arquitetura da Convenção do Clima estava à beira do colapso. As negociações fracassaram e foi preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar ao Acordo de Paris em 2015. Ao retornar à presidência do Brasil... O União Brasil faz um evento amanhã, ou melhor, hoje, sexta-feira, hoje, um evento em Caucaia, no início da noite, para registrar o pré-lançamento da candidatura do atual vice-prefeito do município, Deusinho Filho, à prefeitura daquela cidade em 2024. Deusinho Filho está rompido há algum tempo com o prefeito Vitor Valim. Foi uma briga feia. Valim, inclusive, mandou despejá-lo da sede da vice-prefeitura e ele procurou um outro canto para ficar. Exonerou todo o pessoal de Deusinho que tinha na administração, e eram muitos. Deusinho tinha vários cargos lá na administração. Diziam até que ele tinha mais cargos do que o próprio prefeito e disputava com o português, o tal português que manda na prefeitura de Caucaia há alguns anos. Ele só deixou de mandar na administração passada do Naumi Amorim, porque Naumi não aceitou as coisas lá do português. Mas aí ele voltou com o Valim e é o rei lá da prefeitura de Caucaia. Não se sabe por quê, o que é que ele tem, mas sabe-se que as coisas de Caucaia só são feitas com o apoio dele, com o aprovo dele. Em Caucaia nós vamos ter, no mínimo, 4 candidatos à prefeitura da cidade. Um do PSD, um do PSDB e este do União Brasil e o do PT, que é o candidato à reeleição, Vitor Valim. O que há neste momento é que os 3 outros candidatos, fora Valim, o do União Brasil, o do PSB, que deve ser a deputada estadual, e o Naumi Amorim, estão acordados que qualquer deles que for para o segundo turno, Caucaia é o único município do estado do Ceará, fora da capital, é o único município onde há eleição em 2 turnos para a prefeitura, caso nenhum dos candidatos obtenha mais de 50% dos votos no primeiro turno da eleição. Com certeza, teremos mais uma vez segundo turno na disputa pela prefeitura de Caucaia. E os 3 candidatos que concorrem com o Vitor Valim estão acordados que os 3 estarão juntos no segundo turno contra Valim. Vai ser uma disputa boa neste importante município da região metropolitana de Fortaleza. O governo do estado publicou ontem
atendendo ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, os números da receita e despesa do Estado do Ceará nos 10 primeiros meses deste ano. Ele publicou o relatório do 5º bimestre. A Lei de Responsabilidade Fiscal manda que os governantes publiquem bimestralmente os resultados das suas contas, receitas e despesas. Ontem foi publicado o relatório do 5º bimestre. Nós já estamos na metade do 6º bimestre, porque terminou o mês de novembro e dezembro integram o 6º bimestre. Os números desses 2 últimos meses só serão conhecidos no final do mês de janeiro, quando o governo realmente fecha as contas do ano e prepara a sua prestação de contas para mandar para a Assembleia Legislativa, que se socorrerá do Tribunal de Contas do Estado para fazer uma análise das contas e emitir um parecer prévio para o julgamento dos deputados. Pelos números apresentados, o governo não alcançará neste ano a arrecadação prevista, 30 e poucos bilhões de reais. Neste momento, na Assembleia, está tramitando o projeto de lei orçamentária para o ano de 2024. O governo pretende arrecadar, em 2024, 37 bilhões de reais. Provavelmente, sem nenhum ceticismo, não arrecadará, porque já está definido, a não ser que Deus mude, e Deus queira que ele mude realmente, a Assembleia deveria estar discutindo amplamente esse projeto de lei. Não está. Faz de conta que está. E fez algumas reuniões em alguns municípios, reuniões de poucas horas de duração, não estão discutindo o orçamento, que é a peça principal da administração pública, porque é lá que está escrito que o que o governo pretende arrecadar. Ele faz uma previsão. Geralmente a previsão é bem próxima da realidade. Ele faz uma previsão do que vai arrecadar. Mas deste ano, até agora, o mês de outubro passado, no final do 5º bimestre, o governo do Estado já gastou com pessoal e encargos a importância de 14 bilhões 196 milhões 22.291 reais. 14 bilhões. Ele está gastando, nos 10 primeiros meses, ele gastou uma média de 1 bilhão e 400 milhões com pagamento de pessoal por mês. No total de 10 meses, ele já gastou 14 bilhões. Faltam ainda 2 meses do ano e ele pode chegar ao fim do ano tendo gasto a bagatela de 17 bilhões só com pessoal. Ele está prevendo gastar no próximo ano com pessoal 19 bilhões. Admite-se que esses 2 bilhões de diferença venham a ser o correspondente ao aumento que deverá ser dado ao funcionalismo estadual a partir de janeiro próximo. Vamos lá ficar atento para estas previsões de arrecadação do Estado e as despesas que continuam muito elevadas. Se continuar assim, nós vamos ter muitas dificuldades, inclusive para pagamento de pessoal. Atentem, servidores.
Com esta advertência, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta na próxima segunda-feira, com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-lo segunda. Até lá!